Olá, tudo bem? Na aula de hoje eu vou explicar como organizar a sua carteira de ações. Então, você que começou a investir na bolsa, está um pouco perdido, como é que eu controlo o que eu comprei, o que eu vendi, o meu lucro, o que eu recebi de dividendos, o que é meu saldo? Por favor, prestem bastante atenção nesse vídeo. Mas antes da gente começar a falar sobre como que você vai organizar suas ações, eu quero falar um pouco do conceito que é o saldo da sua carteira. Todo dia, quando você entra lá no aplicativo da sua corretora, tem lá o saldo acumulado. E esse saldo, ele varia a cada minuto. O saldo, ele é uma composição de 3 fatores. O primeiro fator são os aportes, que é aquele dinheiro que você coloca na sua conta para investir. Se você depositou R$ 1.000 na sua conta da corretora, você fez um aporte de R$ 1.000. Além disso, o seu saldo é composto das ações. Comprei 10 ações da Petrobras. Então, se a ação da Petrobras se valorizou naquele dia, o meu saldo aumenta. Se as ações da Petro diminuíram, desvalorizaram, o meu saldo diminui. Além disso, tem também o rendimento, que é o terceiro fator que compõe o saldo da sua carteira. E esses rendimentos basicamente dividendos e juros sobre capital próprio. Então, você comprou uma ação, essa ação distribuiu dividendos e juros sobre capital próprio, esse valor correspondente vai ser depositado na sua carteira para compor o seu saldo. E aí, eu coloquei aqui essa observação que para você identificar o valor recebido de dividendos e juros sobre capital próprio, tem esse portal aqui, que é o canal eletrônico do investidor, e lá você pode acompanhar as datas dos pagamentos dos dividendos e juros sobre capital próprio, bem como as empresas que vão te pagar, remunerar isso, além da data. Então, é essencial que você faça um acompanhamento disso para fins de imposto de renda e de controle do seu investimento. Mas eu vendi ação. Vendi ação e tive um lucro. Esse lucro não está no meu saldo? Sim, está no seu saldo também. Eu poderia ter colocado aqui mais o lucro ou prejuízo com a venda das ações. Então, o saldo são os aportes, as ações, os rendimentos e o resultado de compra ou venda dessas ações. E aqui tem esse sinal super chamativo que é alertando vocês que esse saldo sofre variação a cada segundo, tá bom? Então, se você entra agora, seu saldo vai ser 1, se você entra daqui 10 minutos, o seu saldo vai estar diferente. Não se assustem, é comum. Beleza. Vamos, então, falar sobre o controle de aportes. Então, como eu mencionei antes, os aportes são esses montantes, os valores que você deposita na sua corretora a fim de investir na carteira. A recomendação é que você faça um controle igual está nessa tabelinha, dos aportes mensais, então por mês, o dia que você aportou, o valor. E se você quiser colocar alguma observação, esse dinheiro eu ganhei de aniversário, esse dinheiro foi meu 13º. Então, assim, para você ter uma noção de onde veio aquele dinheiro que você aportou. Não é obrigatório, mas por que é importante você colocar e ter o controle à parte dos aportes? Vamos supor que você aportou R$ 5.000 e o seu saldo da carteira está em R$ 3.000. Então, você tem um saldo menor do que o seu valor aportado. Isso indica que você teve um prejuízo realizado, porque se você vende a ação por um preço menor do que aquele que você comprou, você está realizando um prejuízo. Se você tem a ação que simplesmente desvalorizou, mas você ainda não vendeu, isso significa que você ainda não realizou o prejuízo, ok? Então, essa tabelinha ela é simples,
Mais para frente eu vou apresentar para vocês o Excel, que eu uso e que eu estou recomendando que vocês utilizem também. E essa parte de aportes ela é bem simples. Vamos então para o controle da carteira. Esse controle da carteira é um dos mais importantes. Você precisa organizar a carteira pelo ticker, que é o nome do ativo, e eu gosto de colocar em ordem alfabética. Por que em ordem alfabética? Porque facilita eu encontrar e navegar pelas minhas ações. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho apenas CEMIG e Petrobras. Agora, suponha que você tenha 10 tickers diferentes, 10 tipos de ação. Então, para ficar mais fácil a organização, vamos sempre manter em ordem alfabética. Então, você vai colocar aqui o ativo que você possui, a quantidade desse ativo, qual que é o seu preço médio, a exposição de cada ativo, que é o valor investido, que você simplesmente vai pegar a quantidade de ações vezes o preço médio, e aí tem essa coluna de percentual da carteira que está entre aspas. Está entre aspas porque, como eu disse, o valor das ações varia a cada instante. Então, esse percentual da carteira nada mais é do que uma representatividade do meu ativo em questão na carteira teórica com base no preço médio de compra. Então, aqui eu comprei por um preço médio de R$11, mas hoje a ação da CEMIG está em 12, está em 13, está em 8. Mas quando eu comprei, ela era 11 e, considerando que eu tinha comprado apenas CEMIG e Petro, eu tenho uma exposição de 25% da minha carteira com a CEMIG e 74% da minha carteira com a Petro. No vídeo do Excel, vou explicar exatamente como fazer essa conta do preço médio, do valor investido, se você compra ou vende ações ao longo do tempo, com o mesmo ticker. Então, você tem a ação da CEMIG e comprei mais. E agora, meu preço médio mudou? Tenho a ação da CEMIG e vendi uma parte. E agora? Como que eu vou calcular o preço médio e o meu valor investido? Então, no vídeo do Excel, isso eu explico direitinho, tá bom? Eu gosto também de ter aqui em cima um total teórico, né, da carteira. De novo, teórico porque o valor da ação varia. Então, eu gosto de ter esse valor total para ter uma noção de quanto que eu investi nos ativos. Tudo bem? E, de novo, tem o campo observações, caso você queira colocar, essa ação eu comprei porque eu vi na internet uma indicação, isso daqui tal analista me sugeriu comprar. Assim, coloque uma observação, isso é um controle pessoal. Mas a parte dos números, da quantidade, preço médio, isso é essencial que você preencha, tá? E agora chegou uma parte crítica, para você controlar a venda dos ativos. De acordo com a regulação brasileira, se você vende até R$20 mil por mês de ações, é a venda bruta, não é o lucro. Quanto que você vendeu de ações, você tem isenção de imposto de renda sobre o lucro adquirido com essa venda. Caso você ultrapasse o limite de R$20 mil mensais com a venda de ações, existe, sim, incidência de imposto de renda sobre o seu lucro com essas vendas, e daí você precisa fazer a emissão da DARF. E não adianta falar, poxa, eu vendi R$21 mil, a Receita não vai descobrir. Ela vai. Porque todas as vezes que você realiza uma venda, existe um imposto de renda da corretora chamado dedo duro. A gente chama de dedo duro porque ele diz para a Receita que você fez aquela venda. E esse imposto dedo duro, o imposto de renda chamado dedo duro, ele representa 0,005% da venda. Então, a Receita consegue fazer a conta de trás para frente. Se foi recolhido tantos reais de imposto nesse mês a título de venda de ação para este CPF, ela consegue descobrir qual que foi o 100%. Por isso que a gente chama que é imposto de renda dedo duro, tá bom? Então, assim, vendeu acima de 20 mil, tem que emitir a DARF.
E para emitir a DARF, você tem até o final do mês seguinte àquela da venda. Então, se você ultrapassou o limite em fevereiro, você tem até o último dia de março para poder pagar a DARF, emitir e pagar a DARF. E aí, toda vez que você vende e compra ativos, você precisa rebalancear a sua carteira. Tá bom? Então, vou te mostrar aqui uma tabela que eu acho muito útil, principalmente para identificar quanto que eu ainda posso vender, porque eu particularmente evito vender acima de 20 mil reais, isso é uma opção minha, é uma estratégia minha, porque no momento, Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse controle da emissão ou não de DARF. Tá aqui um exemplo deste controle. Você tem os meses, o valor total de venda de cada mês, e eu criei essa coluna aqui, que é a diferença do limite dos 20 mil. Por quê? Para poder aproveitar ao máximo esse limite que a Receita nos dá, eu gosto sempre de chegar na venda mensal perto dos 20 mil. É claro que se eu não estou tendo lucro, ou se eu tenho um lucro abaixo da minha meta estipulada, eu não vou vender. E é claro que se tem uma ação que supervalorizou, eu não vou me importar de ficar dentro dos 20 mil, vou vender mais. Isso vai da estratégia de cada investidor. Vou fazer uma viagem, preciso de dinheiro, vou vender o que for preciso para ter o dinheiro da viagem. Então, aqui tá R$ 21.600 de venda no mês. Ultrapassou os 20 mil, aparece assim, emitir a DARF. Se tivesse 18 mil reais, a diferença de 20 mil ia estar R$ 2 mil. Essa coluna de diferença é justamente os 20 mil menos a venda total já realizada naquele mês. E aí tem a coluna do lucro. Essa coluna é essencial, porque no final do ano, quando vocês forem declarar o imposto de renda, vocês precisam falar qual que foi o lucro com a venda de ações. Por fim, chegamos na parte de dividendos e juros sobre capital próprio. Como eu recomendei no começo, é essencial que vocês façam o cadastro neste canal eletrônico do investidor. Eu tenho uma estratégia que é entrar no último dia útil do mês no site do SEI para ver tudo que eu recebi de dividendos naquele mês, dividendos e juros sobre capital próprio. Por quê? Neste site, eles colocam mensalmente tudo que você tem para receber ao longo do mês e no final do mês vai ter a relação de todos os juros sobre capital próprio e dividendos recebidos. Então, essa disciplina mensal de entrar lá no final do mês e copiar as informações dos juros e dividendos recebidos vai te economizar muito tempo na parte do imposto de renda. Por quê? Os dividendos no seu imposto de renda, ele entra como rendimentos isentos de tributação. E os juros sobre capital próprio, eles entram no imposto de renda como rendimentos com tributação exclusiva na fonte. Então, você lança os dividendos e juros sobre capital próprio em campos distintos. Então, é muito importante você ter este controle e saber qual empresa te pagou, qual o valor e se foi dividendos ou juros sobre capital próprio, além também de você ter fazer esse controle por mês, para saber, neste mês eu recebi tanto, ok? Vamos então passar para a parte do Excel, que eu vou passar por toda a planilha que eu utilizo, que eu desenvolvi, que funciona muito bem para mim, e é a planilha que eu vou recomendar a vocês começarem a usar para fazer esse controle das suas ações.